ilustríssimos senhores e senhoras, caríssimos internautas conectados através da TV sei.com, queridos amigos, é com alegria que partilhamos essas experiências num abraço do Pará ao Paraná, como o encontro da castanheira com a araucária. Que efeito teria para a sociedade se houvesse a abolição do casamento? Foi a proposição de Allan Kardec, na questão 696 do Livro dos Espíritos, demarcando a posição do Espiritismo na abordagem dessa temática fundamental. E os Espíritos responderam: seria uma regressão à vida dos animais. Na atualidade, o grande desafio é do homem poder lidar consigo próprio através do outro. A forma de estabelecer um contato consigo mesmo, ela é mediada através daquele que circula em torno dos nossos passos, aqueles que nos queremos nos perceber, nos identificar, nos auto-apropriar de nós mesmos. Necessitamos de, na convivência, a reflexão mediante espelhamento, daqueles que circulam nos diversos grupos sociais, na convivência mais ou menos estreita conosco. Cada um representa, por assim dizer, uma possibilidade de você se ver. Cada pessoa com que você convive fala de você acerca de você mesmo. E, notadamente, a família é uma sala de espelhos. E, fundamentalmente, a esposa, o esposo, é aquele espelho com maior fidelidade, porque traça em relação a você uma convivência de intimidade psicofísica dentro de um espaço, de um enquadramento dentro do lar, que caracteriza o relacionamento conjugal numa perspectiva bem específica e que dá a esse relacionamento um tom desafiante. Porque se é difícil conviver com um companheiro no trabalho e ver-se através dele, se é igualmente desafiador se relacionar em casa e perceber-se através dos outros membros da família, na nossa constelação familiar, na nossa família nuclear ou na família construída, o que não dizer de você olhar-se face a face, através do parceiro ou da parceira que te desafia ao autoencontro. É tão difícil que surge aqui e acolá determinadas disposições para tentar erradicar o casamento da terra. Há quem diga até mesmo que é uma instituição falida, pelo que muitas pessoas, movidas mais pelo medo do que propriamente pela reflexão, acolhem essas informações e se alinham com um grupo de pessoas que afirmam: casamento, enfim, não é papo para mim, na linguagem da música popular. No entanto, curiosamente, o ser humano ele é dotado de uma necessidade de auto-amar-se, de auto-perceber-se, de auto-encontrar-se, que lhe fomenta a possibilidade de um encontro com o outro num regime de maior intimidade. E a esposa ou o esposo define, portanto, essa via de acesso que surge como desejo. Logo, nós nos encontramos numa sociedade entre o medo de se relacionar e o desejo de se encontrar. Há uma carência que mobiliza as pessoas umas ao encontro das outras, como há um extraordinário medo que congela as pessoas num regime de solidão solitária. É, portanto, essa ambivalência em que as pessoas se movimentam
sejam nas relações afetivas de namoramento, quando elas ficam, antes mesmo do namoro, aonde elas rolam ou dá rolo, na medida em que elas vão se encontrando e não conseguem segurar uma relação passageira de ficantes ou às vezes insignificantes, elas sentem a necessidade de algo mais e saem das ficadas desproporcionais ou descartáveis para o rolo e para o namoro, do namoro para uma perspectiva de conjugalidade. O desejo como que impulsiona a pessoa ao tempo em que, ao mesmo tempo, ela puxa o freio de mão na tentativa de obstar os seus próprios passos. Mas está definido que a alma precisa crescer, e ainda que ela tente não tratar o casamento como algo que deve fazer parte da sua estrutura de vida, ela faz esse movimento meio desengonçado, meio em marcha mas ela vai aos poucos se aproximando do outro ou da outra, e ainda que não configure a relação de natureza conjugal e não celebre essa vinculação, ela se estabelece por força das coisas. Aliás, esse é um problema que nós enfrentamos na sociedade, a ausência das fases que deveriam definir as relações. Há um medo tal de se relacionar que a gente só nega um relacionamento mais íntimo e vai ficando, coabitando, convivendo, e nesse esquema as pessoas ficam 2, 3 anos no mesmo espaço, e quando se lhe pergunta, mas o que é o relacionamento de vocês? Nunca eles coincidem na abordagem. Um diz, estamos juntos. O outro diz, estamos casados. O outro se assusta quando ouve essa palavra, porque é uma palavra assustadora. E há quem argumente, às vezes de forma mais eloquente, estamos tentando. E outros, de uma forma mais fugaz, tangenciando o casamento, diz, estamos tentando. Várias cognominações surgem na tentativa de definir o que é aquilo. Na minha experiência, cuidando de casais ou de pessoas que vivem um acasalamento, há muita controvérsia nesse movimento de poder estabelecer as fases de uma relação, o que seria muito saudável, porque define psicologicamente o que é o nosso relacionamento. O casamento, ele precisa, do ponto de vista emocional, que você assuma com o outro que o relacionamento tem esse nível. Não espere a justiça declarar que é uma união estável quando alguém quer abandonar a relação, dizendo, não tenho nada com você. E depois de estar 5 anos com a outra pessoa, e a outra pessoa agencia os parâmetros, as instâncias judiciais, e às vezes até policiais, na tentativa de segurar o outro ou de ser indenizado por crime de lesa fraternidade. Assim, as relações, elas vão se desdobrando e trazendo muita conturbação na atualidade, porque nós temos muito medo de nos relacionar. Mas essa relação de conjugalidade, ela é muito instigante e ela necessita mesmo que possamos, para ter maior segurança, definir o que é o nosso relacionamento. E assim, fazendo uma celebração de natureza psicológica, formalizando o encontro, agenciando o cartório, se for o caso, para legalizar a relação, nós precisamos fazer alguma coisa que defina para o casal e que, de alguma forma, seja testemunhada pela sociedade de que nós estamos acasalados e de que nós estamos num casamento, mesmo que não lhe dê o nome desse, mesmo que não se lhe consagre com essa palavra, mas é o casamento. Assim, em fazendo, teríamos menos problemas, menos insegurança, porque às vezes nós não sabemos o quanto o outro está na relação. E aí, a insegurança de parte a parte podem surgir e a tentativa de segurar o outro corre o risco de sufocar o parceiro ou a parceira, gerando então um conflito que muitas vezes deságua no distanciamento. Porque ainda não foi formalizado, as pessoas se sentem menos obrigadas ou menos responsáveis a poder fazer o enfrentamento de conflitos de 2 pessoas que coabitam e que é muito natural. Ora, se só você com você mesmo já é difícil olhar-se no espelho, imagine olhar-se junto ao outro, ou pelos olhos do outro, ou pelo espelho que é o outro. Casar é muito difícil, dizia-me um amigo no avião, numa viagem de Belém para Manaus.
a 10.000 metros da terra, perto do céu. Ele dizia: Alberto, não casa, Alberto, não casa. Porque até a minha liberdade eu perdi agora. Eu tinha uma cama de casal, eu virava para um lado, virava para o outro. Agora, até o lado que eu tenho que entrar na cama, é só um lado, não posso entrar pelo outro, porque ela está no outro lado. Ele estava tão decepcionado, tão estático face àquela realidade nova, que ele estava demovendo qualquer pessoa que se lhe aproximasse da possibilidade de casar. Mas é muito interessante, porque temos a necessidade de fazermos esse movimento, formalizado ou não, de acasalamento. E se legitimamos essa relação, e se formalizamos psicologicamente para que nós possamos funcionar de uma forma mais adequada e melhor adaptada, o relacionamento então traz a pujança dos elementos que suscitam o processo evolutivo do par. Porque o casamento é uma viagem na qual ambos os parceiros devem entretecer uma relação de comunhão sem aprisionamento. Como diria Khalil Gibran: amai-vos um ao outro, mas não façais do vosso amor um cativeiro. Que haja entre as praias das vossas almas a água da amorosidade. Cantai, alegrai-vos juntos, como as cordas da lira, que estão separadas, mas estão conjugadas na mesma musicalidade. Estais juntos, mas não juntos demais, porque os pilares de um templo erguem-se separadamente. E o carvalho, ele não cresce à sombra do cipreste. O casal, numa relação de interação, precisa definir o seu espaço de movimentação. Um bom casamento é uma relação eu, hífen, tu. Nós não podemos de modo algum desconsiderar que são duas personalidades, dois mundos que não devem se anular, nem perder a sua própria caracterização dos indivíduos que participam da dupla de interação, sob pena do casamento se transformar numa amálgama, numa mistura, o que não é nada saudável. Um bom casamento é aquele no qual o parceiro percebe a sua posição de individualidade e consegue respeitar o espaço do outro como uma outra pessoa, um outro mundo, na fala do Espírito Emmanuel, que se movimenta, e o movimento da interação se estabelece pela construção da amorosidade numa dinâmica de união, na qual há um respeito pela individualidade de cada membro da relação. Cada um é um. Quando ele se vincula ao outro, eles não se transformam num nós amalgamado. Eles se transformam numa relação eu-tu, no qual há respeito. Quando alguém se deixa engolir pelo outro, a relação corre riscos. Porque duas forças regulam a relação de duas pessoas que se amam. Uma força que projeta a pessoa na direção da outra, e uma outra que projeta a pessoa em relação a ela própria. Essas duas forças precisam estar equilibradas. A força que projeta a pessoa em relação à outra é a força de união. A necessidade do processo de acasalamento, de solidarização, de junção, de parceria, de encaixe, de intimidade. Se essa relação e essa força, ela for muito poderosa e anular a força do indivíduo que a si mesmo se nutre, nós corremos o risco de perdermos a nossa caracterização pessoal e sermos engolidos um pelo outro, ou engolirmos o outro, e o outro se descaracteriza como uma pessoa. Mas se eu apenas invisto na força de autoatendimento, de autoamor, em detrimento da força de união, eu corro o risco de viver um individualismo na relação, de me apropriar de tal modo de mim mesmo em detrimento do outro, que eu, pela força de autoatendimento, eu corro o risco de me distanciar e de me separar do parceiro ou da parceira, porque estou atendendo às minhas demandas pessoais em detrimento da demanda coletiva do casal. Mas se eu atendo a demanda do casal em detrimento da minha individual, eu corro o risco também de
me despersonalizar na relação. Então, essa é uma interação que requer um equilibramento. Eu preciso amar-me sem que seja um culto ao egoísmo. E eu preciso amar o outro sem tomar o outro como posse, sem engolir o outro, sem me deixar engolir pelo outro. É necessário, portanto, que eu ame o outro como reflexo do amor a mim mesmo. Se eu me amar-me demasiadamente em detrimento do outro, isso já não será mais amor. Será um movimento de individualismo, de personalismo e de quebra da relação. E se eu achar que eu amo mais o outro do que a mim mesmo, eu estou num processo de autoanulação, negação de mim mesmo, e estou correndo amplos riscos, porque eu não estou cuidando de mim próprio. E faço esse movimento de entrega ao outro de uma forma irracional e perco, portanto, a capacidade de autonutrição. Eu não posso amar ninguém mais do que a mim mesmo. É dialético, eu amo você na medida que me amo. A relação que eu estabeleço com você, ela traduz a relação que eu estabeleço comigo. E há que ter essas duas forças bem equilibradas. O amor por mim, eu projeto na relação com você, e eles, então, se compõem numa dinâmica conjugal, na qual eu sou eu, tu és tu, e nós somos juntos, unidos, mas não amalgamados. Estamos conectados, mas não fundidos. E eu sou eu e tu és tu, sem que haja um desprestígio um pelo outro e sem que haja uma depreciação dessa interação. Parece um jogo de palavras, mas não é. O casamento, ele desafia-nos em 3 modalidades específicas desse modelo de união. É uma relação de dependência. Quando eu vou abrindo mão de mim para ser um penderucalho do outro, o outro me arrasta. Essa é uma relação que pode existir e duradouramente ter uma vida inteira. No entanto, pode acontecer que a pessoa que está sendo arrastada, não se vendo na relação, ela reaja e queira sua independência, porque ela está refém, ela está aprisionada pelo outro. Mas pode acontecer também que o outro se canse de arrastar o outro e pode dizer, não, você precisa caminhar com as suas próprias pernas. É como se um carregasse o outro. Isso não é bom nem para quem carrega, nem para quem é carregado. Essa relação é uma relação de dependência. Se é verdade que ela pode durar a vida inteira, na esquina seguinte ela pode se romper se um dos dois se cansarem, surgindo o conflito. Mas há um outro modelo de interação que é mais frequente na sociedade atual. É o modelo luta e fuga. É um modelo competitivo. Eu e você nos colocamos um diante do outro e eu quero me colocar de tal modo ao ponto de me impor a você como sendo alguém mais especial, maior, e para tentar cobrir a minha insegurança, a minha baixa autoestima, eu avanço para tentar me sobrepor a você, mas você reage. Porque você não se entrega, você não quer ser um apêndice de mim mesmo, você então assume uma posição de ataque. Se não dá, você recua fugindo, mas depois você me ataca numa outra área. Eu vou para a matemática financeira da família, eu vou firme em cima dela, mas ela depois vem pela culinária em cima dele. E dá o troco, mostrando que na culinária ela tem muito mais competência do que ele. E ele já tinha mostrado que na matemática financeira ele tinha maior volume de experiência do que ela. E assim vão. O casal luta e fuga. É uma relação muito desgastante, porque eles mobilizam muita energia, um para tentar sobrepujar o outro. É bem a metáfora do ping-pong, no qual eu dou uma bola difícil para você responder na rede, ou botar bem alta para que eu largue uma cortada e faça o ponto. E quando eu faço o ponto, ponto para mim. É uma relação de disputa, e por isso é uma relação frágil, com muita briga, com muita desavença, e às vezes o casal não consegue sustentar, porque aquele que está perdendo, não quer perder, sai da relação. Ou perde a admiração, aquele que está ganhando, perde a admiração pelo outro. Achava que a outra pessoa era até mais do que ela se apresentava, mas como ela está vendo que ela se sobrepõe, perde a admiração pela outra pessoa e, às vezes, fragiliza-se o aspecto da união. Essa relação de ping-pong caracteriza o relacionamento luta e fuga, que é uma outra forma do casal funcionar. Mas há uma terceira forma mais rica, de pessoas mais maduras, quando as pessoas se dão conta
de que elas estão acasaladas, de que o relacionamento é conjugal e não conjugal, um mordendo o outro. E elas, então, se dispõem a manter um relacionamento interativo. Esse modelo de casamento é um modelo de união e abertura. Um e outro abrem-se para a relação num aspecto cooperativo, numa interação criativa, numa perspectiva de solidarização. Fazem da relação uma relação de intimidade, de cumplicidade, uma relação rica, como a do frescobol, que alguém dá uma bola ruim, o outro se esforça para que a bola não caia, porque se a bola cai, a dupla perde. No casamento não há vencedores. Se alguém vence, o casamento perdeu. Quando a dinâmica da união, da abertura se estabelece no casal, um tenta compensar a fragilidade do outro. Um não está para apontar a deficiência do outro e marcar ponto. Um está para se dispor a acolher a fragilidade do outro. E faz esse movimento de acolhimento e de sustentação do outro, porque a seu turno, num dado momento, experimenta por si mesmo a sua fragilidade, e o outro vem e faz o contraponto, apoiando-lhe naquilo que é, de alguma forma, o ponto cego daquele parceiro. Esse movimento de um estar compensando o outro, na riqueza da união, na abertura da amorosidade, faz desse casamento um casamento de tal modo enriquecedor que dificilmente ele consegue fragilizar-se face à aproximação de uma terceira pessoa. Porque as triangulações amorosas, habitualmente, elas surgem quando o casamento se fragiliza, quando os parceiros não dão conta de alimentar bem o relacionamento, quando este ou aquele se encontra numa posição desfavorável em relação ao outro que te podia, que assume uma posição de vitória sobre o outro. Nesse momento, carências, perda de admirações, fragilizações internas se estabelecem junto com as decepções e frustrações e vulnerabilizam um dos parceiros ou ambos para que uma terceira ou quarta pessoa, porque às vezes ao mesmo tempo surgem duas pessoas ameaçando a estabilidade do relacionamento conjugal. Um bom casamento que se vincule na união, na abertura, nessa interação modelo frescobol, ele acolhe de que duas pessoas que se unem são duas pessoas que têm uma performance peculiar, individual, que precisa ser respeitada. De que um bom casamento não são duas pessoas iguais, porque imagine dois autoritários. Como se diz, dois bicudos não se beijam, dois barrigudos não se abraçam. Duas pessoas muito iguais, elas atritam muito. Então a gente costuma dizer, não é porque fulano vai dar certo, porque ele é muito igual com o outro. Olha, se vai uma pessoa mole, quase morrendo, quase não fala, a outra é calada, parece um monge que nem abre a boca ali, aquele casamento ele não vai nem começar, porque os dois são quase parando. Mas alguém diz assim, não, o casamento bom é quando as pessoas são diferentes. Esse casamento, que se tipifica pela dessemelhança, ele é saudável, porque ele propõe, portanto, que duas pessoas diferentes, elas se encaixam. Talvez sim, talvez não. Porque na realidade da vivência habitual, nós observamos que o fato de ser diferente não assegura nenhuma estabilidade na relação e nem significa que é bom para o relacionamento, a depender, naturalmente, de como cada um trabalha a diferença. Porque, por exemplo, se o parceiro vai ao shopping com a esposa, é natural que ele faça o seu circuito pessoal. Se ele é um homem, habitualmente desse estilo mais da masculinidade, ele é mais viril e apresenta, na sua perspectiva de funcionamento, a praticidade e a objetividade. E se ele vai no Natal fazer as compras para a família, em meia hora ele resolve a encrenca. Ele entra numa loja e sai arrasando. Ela passa um dia e volta no dia seguinte, porque não deu conta de fazer a percepção mais adequada para poder fazer a escolha mais adequada. Até porque ele vai comprando tudo que aparece mesmo e que ele acha que é a cara do fulano, ele já vai para... Ele não pergunta. Ele otimiza o tempo e o dinheiro, porque tempo é dinheiro, e ele compra logo, porque já está economizando no tempo que ele não está perdendo dentro do shopping. Ela não. Ela vai o primeiro dia só para olhar.
O segundo dia, ela vai para comprar algumas coisas. No terceiro dia ela vai, no quarto ela ainda vai trocar, porque ela viu que não deu o número, que não... Esse movimento tem um design diferente. Se lá no dia 26 ou 27 eles forem trocar uma peça de roupa, você já sabe qual é o circuito que o homem faz. A porta do shopping aqui, a loja é ali. O menor espaço entre dois pontos é uma reta. Ele sai na reta e vai ali na loja. E se a esposa for com ele e compraram o ingrediente na mesma loja e ela precisa trocar, ela olha para a loja e sai por aqui. Porque ela tem um perfil diferente. Ela vai circulando nos corredores, vai para o último andar, depois ela vem para o térreo. Ele diz, onde é que você vai? Ela diz, não, eu vou dar uma olhadinha. Essa palavra olhadinha, ela é altamente agressiva para um homem com dificuldades financeiras, na conjugalidade, com o tempo exíguo e com a praticidade bem posta. Ele diz, mas meu bem, a loja é ali, você não está enxergando ali. Ela diz, eu estou, meu bem, eu não sou cega. Mas você não tem a menor sensibilidade. Eu vou só dar uma olhadinha ali. Ali é o dedo para cima, é todos os andares do shopping. E ela vai fazendo um circuito em espiral. Quem é que tem razão? É ele, que sabe muito bem que a menor distância entre dois pontos é uma reta, porque ele não pode saltar, porque senão ele daria um salto quântico e ia logo para lá. Ou a mulher que dá uma espiral interminável, vai para o infinito. Então, se eles são diferentes e você acha que vai dar tudo certo, é bem provável que no shopping tenha uma grande encrenca nesse dia. E pode ser o começo da separação. A diferença não ajuda, dependendo da forma como o casal maneja a diferença. Porque se ele é senestésico, por exemplo, gosta de uma alimentação rica, poderosa, uma maniçoba de Belém do Pará, ou um pato no tucupi, que é uma alimentação extraordinariamente abundante, rica, porque é indígena, pode-se dizer quase natural. Não é natural a maniçoba, porque leva tudo que leva uma feijoada. Mas como tem a maniva moída e cozida, a gente podia dizer, é natural, é verde, porque a cor dela é verde, é uma cor linda. Ninguém olha a maniçoba e fica indiferente. Normalmente, ou vomita ou come, porque ela não deixa você na indiferença. Ele gosta da maniçoba, ele vai para o restaurante, ele não quer saber de colesterol, de triglicerídeo, e ele não quer saber de comer pouco, ele quer comer maniçoba. E ele não vai assim, à la carte, nem à la Kardec. Ele vai no self-service, ou paga por cabeça, e ele vai até o fim, de não poder quase levantar da mesa. Ele é espírita, não bebe, mas come. Mas ela não. Ela é diferente. Ela gosta dos temperos, gosta da estética da alimentação. Ela não vai a um restaurante onde todo mundo se faz fila, comer. Não, ela gosta de ver a movimentação dos garçons. Tem um bailado. Se não tiver um maître, ela não gostou do restaurante. Não, tem que ter um maître, tem que ter aquele que coordena, que orquestra. E ela olha para o cardápio e diz, você está vendo que coisa bela, meu bem. Vai vendo a decoração, as florezinhas, como as coisas estão postas, o desenho da letra. E ele vai no preço, aqui logo no preço, para ver quanto é que vai custar aquela noite. Isso é o aniversário de casamento. Eles bem diferentes. Ela quer que mandar diminuir a luz e colocar o som, um som que seja audível à distância, porque ela quer conversar com ele. Ele não quer saber de som, ele quer luz alta, para ele poder enxergar o tocinho, a orelha de porco, ele ali dentro do prato da maniçoba. A forma de servir o prato já vai criar encrenca, porque ela quer que o maître venha lhe servir, e o faça com uma extrema discrição, e apenas põe aquele bocadinho no qual ela vai mais apreciar do que degustar.
Ele, se pudesse, botava a panela. Ia lá com o chefe, pegava a panela, botava no meio. Não sou eu que vou comer, porque não vou comer a panela, vou comer o que está dentro. Ele disse, meu bem, você é um brutamonte, você não tem a menor sensibilidade. Ela é estética, ele é sinestésico. Ele gosta de encher a pança, ela gosta de olhar. Para ela é muito importante ter uma festa, ela fica olhando as pessoas, como é que as pessoas se vestem. Então, quando uma pessoa vem e o esposo vem assim, bem frouxo, vem com as roupas bem assim soltas, bem confortáveis como ele gosta. Ele não gosta de nada prendendo, ele usa um sapato um número maior para não prender o pé. Ele vai assim. Ela olha e diz, meu bem, você parece um saco. E ela está uma salsichinha dentro do vestido que aperta, com uma cinta por dentro, que ele teve que fechar. Oh, meu bem, por que você vai querer botar isso aqui? E ela tem o prazer de estar na festa e não sentar, porque não dá para sentar, não cabe sentar. Estilos diferentes. Um bom casal é aquele que articula bem as semelhanças e as diferenças. A amorosidade é o que centraliza, na fala de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, a relação de acasalamento. O que regula um casamento, em nível material, é a união dos sexos, diz o codificador. E em nível moral, é a lei de amor que deve regular a vinculação de uma alma a outra. Se há amor, é possível, então, fazer esse sincronismo das diferenças ou das semelhanças. Porque se são semelhantes e não se amam, eles vão para a disputa. E estabelece-se aquilo que em psicoterapia e em visão sistêmica, em comunicação entre casais, um fenômeno de adoecimento da relação chamado escalada simétrica. Um quer ser mais do que o outro porque é igual. São iguais, são semelhantes, eles disputam. E se eles são diferentes, cada um se entrincheira na sua verdade e cada um vai dizer que a sua forma de comer, que a sua forma de vestir, que a sua forma de ir no shopping é a melhor, em detrimento da do outro, que o outro, por sua vez, faz o mesmo tipo de argumentação. Eles não sabem articular as semelhanças e as diferenças. Mas se há amor, a relação de semelhança funciona com mútuo apoio. E a relação, os aspectos de diferença funcionam como troca recíproca. Um bom casal é que aprende um com o outro em regime de complementariedade naquilo que eles têm de diferente. E naquilo que eles têm de similaridade, eles se apoiam. Porque todo casal tem aspectos diferentes e tem aspectos semelhantes. Se são aspectos mais semelhantes, a gente diz que é um casal predominantemente similar. Se é um casal que apresenta maiores aspectos de diferença em relação à similitude, a gente diz que é um casal complementar. Mas todo casal tem aspectos que eles pensam, sentem e vivem igual e se comportam igual, e tem aspectos que eles comportam-se diferente, pensam diferente e sentem diferente. E isso não é ruim se há amor. Portanto, a vitória de uma relação não se dá porque é igual ou porque é diferente. A vitória se dá porque há amorosidade. Quando o casal nutre o amor um pelo outro, o relacionamento, ele vai crescendo nas similitudes e eles vão sendo trocados nos aspectos das diferenças. Mas, infelizmente, as pessoas não se dão conta de que a reunião de acasalamento, depois mesmo que se formaliza, depois dos ritos sociais, depois dos dispositivos legais, de que o casamento, ele deve embutir as mesmas qualidades da relação de namoro. É muito comum, quando eu pergunto, quanto tempo vocês têm de casado? O casal diz assim, nós temos 8 anos de casado e temos 4 de namoro. Eles separam namoro e casamento. E eu digo, e depois que casaram, não continuaram namorando? Ficou assim. Porque é impressionante. Aquilo que representa o namoro, ele escasseia na relação conjugal. Os casais não se dão conta de que o conteúdo do namoro deveria acompanhar a relação de conjugalidade. São etapas distintas, sim, mas não são os conteúdos excludentes. O casal que não exerce o namoramento dentro da relação, ele está a caminho de um ressecamento da convivência.
a aridez vai se estabelecendo. Logo, não basta que se lhe ofereça um buquê de flores no dia do casamento, no aniversário dela ou dele, no Natal, não é suficiente. Um casal que traz o namoro vitalizando, vivificando o casamento, é aquele que brinda a relação com atitudes de engrandecimento, de desejo, de romance, na cotidianidade. É melhor você receber uma flor despretensiosa num dia qualquer do que apenas receber uma abraçada de flores depois que você teve os arranca-rabos depois de um ano inteiro. É melhor você oferecer um mimo que seja pequeno do ponto de vista do econômico que ele traga, do que você oferecer um presente caro, mas claramente posto para silenciar os conflitos do casal. Um bom casal é aquele, portanto, que traz o romance, o apaixonamento para a relação. Quando isso acontece, o casamento, ele supera a rotina, as dificuldades, as vicissitudes, porque há um cuidado de acréscimo um com o outro. Não é preciso, portanto, que tenha uma data celebrativa importante, solene, para que um, em relação ao outro, configure o seu sentimento de acasalamento. Aquilo vai acontecendo à medida que a relação se estabelece. Não é como aquela que recebeu a abraçada de flores, pegou o cartão, era o aniversário de casamento, e leu: meu bem, parabéns, porque você soube escolher o seu esposo. Ela sorriu e disse: ele é assim, sempre bem-humorado. Um relacionamento, portanto, quando chega nas datas celebrativas, comemorativas, significativas, poéticas, por assim dizer, eles também recebem uma manifestação de ternura. Mas se o namoro, o apaixonamento, o investimento na relação, ele se faz cotidiano, você surpreende a parceira, o parceiro, com um riscado no espelho, com um mimo num dia despretensioso, convidando para jantar num dia que não é um dia comemorativo, um dia especial. Você vai dando um toque de fertilizante para a relação dentro da movimentação que se faz no dia a dia. São pequenos gestos que fazem os acasalamentos ganharem concretude. Não são as grandes ações. Logo, o casal que se preocupa um com o outro, respeitando as diferenças e também acolhendo as similitudes, eles fazem um investimento na amorosidade para salvaguardar a relação do tédio, que leva para a indiferença e que leva para a morte da relação. Contei alhures aqui de uma senhora do Sul que eu conheci numa empreitada turística na Europa. E eu percebia que ela estava sempre alegrinha, felizinha. E eu digo: o que acontece com essa senhora? Mesmo nos momentos de conflito, ela estava feliz. Aí, num dado momento, eu me aproximei dela e disse assim: qual é o motivo da alegria? Ela me olhou, eu disse: eu noto que a senhora está sempre alegre, mesmo nos momentos em que a turma está em conflito. Ela sorriu e disse: o casamento. Gente, casamento para mim, na minha experiência profissional, dá mau humor, dá preocupação, tensão, ansiedade, colite, coceira. Aí eu fiquei assim, não daria aquela alegria. Eu disse: fiquei assim meio decepcionado. Ela talvez tenha prestado atenção. Ela disse: ele morreu. E eu pensei o que vocês pensaram também. Eu fiquei alegre, achando que tinha acertado de novo na minha estatística. A minha amostragem, ela revelava isso. E quando eu fui, ela pegou e disse: e nós fomos um casal absolutamente feliz durante 30 anos. O senhor sabe que não havia um mês em que o meu esposo não me oferecesse flores. Então ele se foi
E eu aprendi a honrar o nosso amor vivendo o amor que eu aprendi com ele. Porque ninguém ama pelo outro. Nós ajudamos o outro a despertar o amor que a pessoa deve desenvolver em si mesma. Aquela mulher, portanto, vivia não os movimentos lúgubres de uma viuvez, porque o parceiro amado se foi, mas ela vivia a alegria de ter aprendido a amar com um parceiro que se ausentou temporariamente. Porque se a pessoa vai ameaçar desencarnar, o parceiro ou a parceira, das duas, ou a gente quer morrer, porque a gente não sabe ver sem o outro, ou a gente fica feliz, porque, puxa, vai encerrar minha expiação. O parceiro já vai, que Deus o leve, vai com Deus, como dizia Chico Xavier, vai com Deus. Então, é difícil, portanto, lidar com a relação de amorosidade na suavidade. Tanto mais quando ela ganha um longo curso, em que as celebrações das bodas falam de uma vitória de uma pessoa em relação a ela própria, lidando com o outro. Porque viver num relacionamento com o outro não é um processo de esgrima, é um processo de partilha e de cumplicidade no crescimento. Vi agora recentemente, há 1 mês e meio atrás, meu pai estava num processo de falência em função de uma pneumonia, com 92 anos, estava numa UTI. E estava lá há 2 meses numa UTI. E quando chegou o início de setembro, a minha mãe levantou-se, se vestiu e disse, hoje eu vou à UTI. Ela não tinha ido ao hospital. Agenciou um dia antes com a médica para uma visitação especial, se vestiu, quando ela estava se vestindo, caiu e quebrou um dedo. Machucou a mão, ficou bastante inchada, porque caiu. Ela tem Parkinson. E quando todo mundo pensava que ela agora ia para o hospital, ela disse, não, eu quero ir para o hospital, mas para a UTI. Mas a senhora não está assim tão mal para ir para a UTI. Não, eu quero visitar o Abel. O Abel é o esposo da minha mãe. E aí ela foi para a UTI. Entrou, e ele estava lá com uma consciência intermitente, porque já num grau de dificuldade cerebral que ele apresentava, assinalando um Alzheimer pela própria idade, ele ganhava lucidez e às vezes perdia a lucidez. Quando a viu, depois de mais de 2 meses, saltitou na sua alma uma alegria diferenciada, muito embora o seu corpo estivesse imobilizado no leito. Ele ficou feliz. Ela se aproximou com gesto de ternura e ali fez uma movimentação. E disse, você sabe que dia é hoje? E ele disse, não, hoje nós estamos completando 60 anos de acasalamento. Ele ficou, assustado. Ela, depois eu escrevi essa passagem, dando uma dimensão de crônica, li para ela, disse, mamãe, vê se você conhece essa pessoa. E narrei toda a experiência, ela se levantou, fraturou, e foi no hospital. E quando eu concluí, ele disse, e aí? Ela disse, faltou o beijo. Eu não tinha citado o beijo, que ela deu um beijo nele. Eu achei fantástico no Evangelho no Lar, depois que li, para ver se tinha sido fiel. Faltou o beijo. Mas por que ela reivindicou o beijo? 60 anos de casamento. Porque quem ama efetivamente, numa perspectiva de engrandecimento do dia a dia, quem faz esse investimento profundo, não perde a possibilidade de saborear o encontro de almas. Os corpos já não podem mais serem vitalizados por uma energia que não dispõe. Os hormônios caíram. A sexualidade, portanto, está comprometida e a cópula é inviável. Não obstante, a comunhão exclusivamente psíquica, como diz o espírito André Luiz, favorece que aquelas almas continuem acasaladas. É um movimento de alma para alma, e um beijo significa, naquela perspectiva, a conjugalidade. É uma sexualidade no refinamento do beijo. Para ela, aquilo significava
a celebração de 60 anos de casamento. O casamento, quando tem, portanto, esse horizonte de investimento, ele vai suscitando que as pessoas possam viver ciclos vitais dentro da relação. Porque uma coisa é você se acasalar e ir para a lua de mel. E outra coisa é você estar 30 anos casados. Porque a jornada de convivência, ela vai desafiando a evolução um em relação ao outro. E se você não investe nesse caminho de interação e de introspecção e de crescimento interior, o casamento não sustenta, porque o par ele começa a se fragmentar, um vai ficando para trás, vai fugindo mais da relação, vai se ausentando do lar, ou então um vai se acomodando, o outro não quer que o outro se acomode, e cria-se, portanto, uma série de distanciamentos e de distonias e de disfuncionalidades numa interação que deve ser uma dança, que vencendo os ciclos, ela vai trazer o brilho da amorosidade como a marca do acasalamento entre dois seres que se vinculam num dado momento na vida física para experimentarem a jornada dificílima, que é de viver junto um com o outro, dormindo na mesma cama e sonhando sonhos similares. Porque quando nós observamos, após o casamento, nesse ciclo de evolução da conjugalidade, onde no início a performance física e sexual está mais abundante, a beleza do corpo está presente, a estética, junto com os hormônios, faz uma combinação bastante atraente para dois espíritos que se acasalam. E à medida que o tempo vai se estabelecendo e que o casamento é formalizado e as pessoas possam coabitar, começam, no entanto, a surgir outros conteúdos que fazem parte de quem coabita, de quem que vive junto. Deitar na mesma cama e transformar a cama num tapete de encontros, de orações, de celebrações de almas que se entrelaçam, e não apenas no espaço de encontro sexual, é o grande desafio. Porque há muitos casais que tentam preencher os buracos emocionais através do sexo, que no início dá certo, mas não é um investimento a longo prazo, não sustenta a relação. Todas as vezes que o casal não conversa quando precisa conversar, ele vai acumulando embaixo do tapete distanciamentos, conflitos, que vão se saturando dentro da relação, e ainda que não se fale, vão minando o inconsciente da relação, e de repente o casal, quando se vê, caiu no processo da indiferença. Entrá-lo pela via do tédio. E quando vê, está apaixonado por alguém. É necessário, portanto, fazer do casamento esse processo de interação amorosa e de cumplicidade de dois seres que, evolutivamente, fazem um link através do amor para, mediante serem companheiros de viagem, mergulhe nas experiências do viver junto. Não são um algemado ao outro, mas podem ser gemas preciosas na movimentação de ir e vir, se conseguem tratar as questões que surgem no acasalamento. Mas se você não fala de você, se você não é capaz de dar retorno para o outro, como é que esse casal vai viver o acasalamento quando surgem os conflitos, as diferenças? Notadamente, aqueles que frequentamos a sexualidade masculina, menos afeitos à oralidade e mais à ação, menos sensíveis à emocionalidade e mais pujantes na racionalidade, se somos espíritos que estamos reencarnando muitas vezes na cultura da classe sexual masculina, vamos encontrar muitas dificuldades para lidar com espíritos que, reencarnando no sexo feminino, mas muitas vezes tenham desenvolvido a sensibilidade, a intuição, a emocionalidade. Então é necessário que um aprenda com o outro, não como fazem algumas mulheres. Meu bem, eu quero conversar com você hoje à noite. É a pior coisa para um homem que não gosta de conversar ouvir isso. É uma sentença de morte. Disse, mas o que é que você quer conversar? Disse, à noite, meu bem. Gente, isso é torturante.
Porque não precisa dizer que ele não consegue nem trabalhar direito naquele dia. Aí vem almoçar para ver se conversa, ele tenta puxá-las à noite. Gente, é horrível, porque o ar solene, reticencioso dela anuncia que é alguma coisa grave. O tempo escoa, ele chega 1 hora antes do trabalho, abrevia, pede licença médica para o chefe. Amanhã eu lhe trago um atestado se for necessário. O chefe percebe que ele está muito ansioso, tenso. Acha que tem alguma coisa, está alguém morrendo? Ele mesmo vai morrer. Ele diz, não é ninguém morrendo, não. É uma conversa que eu vou ter que ter hoje, muito importante. O seu filho está usando droga? Não, a droga da minha mulher que está querendo conversar comigo hoje. Ele chega 1 hora antes e ela chega 1 hora depois. Ele espera 2 horas. E quando ele está na cama, com seu pijama listrado, como um prisioneiro, esperando que ela entra, diz, calma, tenha calma. E quando ele fica aguardando, ela pega e diz, venha cá, e leva-o para a sala. Pior coisa, quando uma mulher quer conversar e machucar um homem, é levá-lo para a sala. Porque é uma conversa formal, não é uma conversa de intimidade. É bronca certa. E ele já vai trêmulo. E ela põe ele sentado, ele senta no sofá, assim, meio já desvalido, meio acabado. E ao invés dela sentar ao seu lado, porque no casamento nós somos ao lado, não somos uma confrontação, ela se senta exatamente no sofá da frente. E tem uma forma especial, psicologicamente, de se posicionar. Ela não senta no sofá e se reclina, ela senta bem na pontinha e cruza a perna e diz, como está a nossa relação? Gente, ele começa logo a passar mal. Meu bem, estou sentindo uma falta de ar. Se ele é espírita, eu acho que tem algum obsessor aqui. É as dificuldades próprias. Ela insiste, mas ele titubeia, gagueja, a boca fica seca. Ele diz, meu bem, você não quer pegar um pouco de água para mim? Ela diz, mas você não pode esperar um pouco? Água preferencialmente fluidificada. Para puxar, para ver se ela pega menos leve. E ela, então, não vai aguentando, porque ela é sensível, mas não tem o controle. Aí ela vai se irritando, porque ela quer conversar, mas ela quer ter uma conversa braba. Aí ela começa a falar. E mulher, quando começa a conversar, não para. Ela vai esquadrinhando a relação, escaneando a relação, reduzindo-o a zero quase. E depois que ela faz todo aquele apanhado, aborrecida, porque também ela segurou durante um dia, ela se segurou ali na pontinha do sofá com a perna cruzada, olhando de cima para baixo assim para ele. Depois que ela não aguentou e soltou todos os cachorros, ela diz, e agora, o que é que você tem para dizer? Ele, melancolicamente, agora no meio das almofadas, diz, meu bem, você falou tudo. E é capaz ainda de pedir um passe no final, para ver se faz as pazes. Um bom casal é aquele que conversa todos os dias, e que dialoga, que abre espaços para o encontro. E se a esposa tem algum conhecimento mais específico na área do comportamento, coitado do homem. Eu vi meu irmão se queixando. Mano, é muito difícil casar com psicóloga. Porque tocou o telefone, eu levantei e fui atender fora, porque estava com vontade de fazer um xixi amigo à noite. E aí, ao invés de ir para o banheiro, para que ela não acordasse, fui para o banheiro da minha filha. E quando eu estou lá fazendo xixi amigo e atendendo o telefone, ela entra. Tu não podes mais atender o telefone no nosso quarto, não? Tem que ser escondido. Ele me disse. Aí eu irrompi, com raiva. Disse, eu não queria cortar você. Ela, essa agressividade tem algum sentido. Não tinha jeito. E eu, contando aos amigos agora, quando estava chegando, vivi essa mesma experiência. Estava no centro espírita, na reunião doutrinária, mediúnica, e a minha esposa chegou, eu ia sair para atender um paciente, não ia ficar para a parte mediúnica,
E ela disse, à noite eu quero conversar com você. Mas já era noite. Eu digo, está bem. Vesti logo meu pijama. E quando eu estou em casa, e estávamos deitados à cama, eu disse, meu bem, o que você queria falar comigo? Ela deu uma ênfase, que era alguma coisa importante, disse, você ainda me ama? Eu digo, como assim, meu amor? Claro que lhe amo. Ela disse, você não está pensando em se separar de mim? Eu olhei assim, achei aquilo estranho, disse, mas pelo que você está perguntando isso? Um espírito me disse. Porque casar com mulher sensível, psicóloga e médium, gente, você evolui rápido. Aí eu disse, meu bem, você tem que compreender que nós não temos que acreditar em todos os espíritos, porque nem todos os espíritos vêm de Deus. Mas você ainda me ama? Se você me fez essa pergunta pela 4ª vez nessa semana. Aí silenciou a conversa. Eu estava no laptop, e ela também lá no notebookzinho dela, e pá. No outro dia, no café da manhã, ela sorridente, disse assim, você então não está pensando em separar de mim, não é? Quase que eu dizia, incorpora, toma o médium. Eu disse, não fui convincente? Ai, casar com psicóloga, porque ela é psicóloga, casar com psicóloga, bem que o Edmundo tinha razão. E comecei a falar do Edmundo, meu irmão. Ela disse, pois é, mas o Edmundo reage, tu faz uma cara de paisagem que nem pisca. Aí eu brinquei, mas ela, isso não tão amável. E eu brinquei e disse, é porque eu adquiri autocontrole. Aí ela pegou e disse assim, digo, mas por quê? De onde você veio com essa história? Ah, não, os espíritos. Digo, pois é, você se vincula a esse tipo de espírito? Não, ele está vinculado a você. Digo, mas como a mim? Não, porque foi você. Aí ela lembrou, 2 dias antes, estávamos numa reunião familiar, e a minha mãe tem uma série de provérbios que ela diz, como parte da cultura educativa da família. Tipo, quem muito se abaixa fica em posição imoral. Formiga, quando quer se perder, cria asas. E um delas, que ela diz assim, vocês podem se ficarem barbados, mas não deixarão de ser meus filhos. E quando muito, vocês poderão ser homens e pais, mas jamais poderão ser mãe. E eu disse isso. E eu disse, e eu nem pai pude ser. Fiz esse comentário. Aí o espírito chegou com ela e disse, tu viste o comentário que ele fez? E foi trabalhar a cabeça dela. Aí ela disse, então foste tu. Digo, não, querida, eu fiz um comentário, mas você fez um adeno. Você quer adotar? Eu digo, não, minha querida, nós já estamos dotados de 4 rebentozinhos que nos arrebentam em casa, são os 4 filhos dela. Aí começamos a rir. Eu disse, pois é, você deu aso a que esse espírito pudesse dialogar com você. Pois é, ele foi dizendo tudo encadeado, você disse isso. Depois, ele vem e diz que você está querendo se separar. E aí, vem e me diz que você queria ter um filho. Eu digo, meu Deus, o que falta já? Só falta agora esse espírito apresentar a minha futura noiva. Aí, levei na graça, naturalmente. Ela começou a rir. Mas vejam como é a sensibilidade. Agora, imagine se ela fica com isso na cabeça dela. Isso foram só 3 dias. De uma mulher sensível, psicóloga e médium. Agora, imagine 1 mês. Eu vejo na terapia de casal. Há 15 anos atrás, quando você me fez aquilo, vamos falar de 15, nunca trataram do assunto. Eles não conversam, eles vomitam uma história de um relacionamento que não dá conta de ter sustentação, porque não conversaram. E o outro, e você? Naquele dia, e vão falar, desenterrar defunto que está vivo, e que está na relação durante 15, 20 anos, nunca conversaram. O casal, ele atualiza a cada dia as contas da conjugalidade. Não só afirma as positividades, mas vai limpando o lixo, porque senão você vai acumulando lixo. E esse lixo vai entrando na economia da relação, e com o tempo você não consegue atender o casal. Eles estão tão saturados um do outro, estão tão cheios de mágoas, cheios de dúvidas, cheios de interrogações, que você não consegue estabelecer uma sessão sem que eles só faltem se estapear.
Nessa medida, terapeuticamente, eu costumo dizer, eu vou atender um por um primeiro. É impossível botar os dois na mesma sala, porque eles não dão conta, porque estão transbordando em função da pobreza do diálogo, daquilo que vão acumulando e não falam e não trocam. Nós precisamos conversar. E conversar não é encontrar os defeitos, é identificar aquilo que não está bem e identificar aquilo que está bem. Meu bem, como ficou bem você, esse seu cabelo? Mulher adora quando faz o cabelo, que o homem olha e diz, meu bem, que visual novo. Ela, um lance autobiográfico hoje a mais nessa relação. Uma vez ela foi pintar o cabelo de ruivo, porque ruivo é a moda, né? Porque está em extinção geneticamente no mundo. Ela foi pintar de ruivo, mas o cara errou. Gente, pense num cabelo róseo. Assistiram aquele filme O Quinto Elemento? Quando eu cheguei, eu olhei, eu pensei que era um espírito obsessor, era ela. Róseo. E ela disse, vamos para o restaurante. Eu disse, vamos. Gente, nós entramos no restaurante, todo mundo ficou assim olhando. Era uma moda que ela estava lançando. Mas estava tão diferente que quando nós chegamos no restaurante, o filho tinha chegado de uma viagem demorada de alguns meses a um estado vizinho nosso, e quando ele viu a mãe, ele nem cumprimentou a mãe. Ele teve uma crise. Mamãe, a senhora perdeu o senso do bom senso. Não é possível. Aí depois se virou para mim, como é que tu deixastes, Alberto? Vocês imaginem se um homem consegue controlar uma mulher. Não consegue, nem dormindo. Não consegue. Ela passou ainda uma semana, eu achei muito interessante a vitalidade dela, a autoestima dela, o vigor, manteve uma semana. Eu acho que nessa hora os obsessores até foram embora, porque não acharam que não tinha mais jeito. Estava tudo resolvido. Quando você olha para a sua parceira e puder fazer um elogio, não deixe de fazer. Porque a gente silencia os elogios a ele ou a ela, e às vezes, quando fala das coisas ruins. Então fica uma relação de desqualificação do outro, e que reflui para a relação como uma atitude de desamor. Você até que quer ajudar, diz, meu bem, você está uns quilinhos acima. A gente diz quando os quilinhos estão acima, mas quando os quilinhos estão abaixo, você não pontua. Então fica como se fosse um mecanismo persecutório. Nós precisamos, ao lado de uma análise negativa, levantar uma positiva correspondente. Se o quilinho foi acima, você diz, mas os seus cabelos... Se os cabelos não estão bem, meu bem, se o cabelo está precisando de um retoque, quem sabe? Mas essa sandália está maravilhosa. Você faz o retoque, você faz o contraponto. Não poupe elogios ao parceiro e à parceira. Você está casado com alguém que é cúmplice com você. Não escasseie. Estabelecer gestos mínimos de reforço positivo. E também não poupe gestos de carinho. E também não poupe entender que, às vezes, a única forma que o outro tem de acarinhar você é materialmente, porque ele não sabe fazer de um outro jeito, ele não foi acarinhado, ele não sabe nem abraçar direito. Aí ele traz coisas. E a pessoa, mas eu não quero coisas, eu quero carinho. Mas isso é uma forma dele acarinhar você. Meu pai costumava nos acarinhar telefonando para saber se nós já tínhamos pago a luz. Já pagaram a luz? E nós nos irritávamos porque ele pegava no nosso pé. E o irmão nosso desencarnado, certa feita, disse-nos, vocês precisam ter mais tolerância com o velho. Porque quando ele telefona para saber se já pagaram a luz, isso é amor, é a forma de cuidado que ele tem. Mas ele não tem um outro jeito, então ele fica perseguindo vocês para saber se está tudo zerado, como um pai cuida de um filho. Bingo, era isso mesmo. Nós precisamos transformar o nosso relacionamento numa realidade que é aquilo que somos, mas nós não podemos nos desqualificar, depreciar um ao outro. Porque um casal que se ama, ele não espera que o outro esteja na cama com câncer, com remorso, estabelecer cuidados. Cuide do outro, mesmo quando o outro não está doente. Faça gestos de ternura, mesmo não sendo aniversário do outro. Faça pequenos movimentos que transformem a relação numa relação gostosa de se viver. Estabeleça um contato com o outro, diferenciado a cada dia. Não limite a sua expressão de amorosidade, dizendo, meu bem, você sabe
que eu amo muito você, mesmo que ela pergunte 4 vezes numa semana, insista. Você já sabe que tem alguma interferência, tem alguma coisa que precisa ser dita, porque não é normal, se você diz que ama, ela pergunta 4 vezes na mesma semana, mas você me ama mesmo? Então alguma coisa está errada. Nós precisamos lançar um torpedo pelo telefone, dizendo: meu bem, lembrei de você neste momento. Meu bem, para ele, estou com saudade de você. O casal que assim se posiciona vai trazendo para a relação aquilo que objetiva o casamento. Um progresso na marcha da humanidade, como os espíritos disseram a Allan Kardec. O casal que assim faz, celebra o divino na relação. Porque não há nada que possa falar mais de Deus do que a relação de amor cultivada cotidianamente. Mas o casal que ora junto, que faz o evangelho no lar, que lê o evangelho à cama, que muitas vezes um apoia o outro nos momentos de maior necessidade espiritual, que faz, portanto, do acasalamento a dimensão do espiritual fazendo parte desse movimento de acasalamento, este casal, ele alicerça o seu padrão de proteção e fica mais investido e imunizado contra as investidas de fora, seja das entidades, seja de pessoas aventureiras, seja de pessoas que são manipuladas por espíritos, seja de outras almas que nos reencontram do passado, ameaçando a estabilidade daqueles que estão vivendo um relacionamento conjugal sem muito cuidar um do outro. Que haja entre as almas um mar da amorosidade circulante entre as praias, sem que um possa amordaçar o outro. Que como 2 cordas da lira estão separadas, mas estão juntas na musicalidade. Como 2 eixos, pilares, que se erguem sustentando a beleza do templo da família. Como um carvalho portentoso, que precisa de espaço e dar espaço para que o cipreste possa se posicionar, a fim de que aquele casal bem casado nessa existência possam sair do corpo com este aprendizado, porque ninguém efetivamente é de ninguém e ninguém tem a posse do outro. Nós estamos conjugados, mas não somos um do outro. Não existe de modo algum essa perspectiva, conforme os espíritos disseram a Allan Kardec, da alma gêmea, você é minha metade, até porque Deus não é econômico nesse nível. Ele nos cria inteiro, ele não cria metade para encontrar uma outra metade, que é uma metáfora da mitologia grega. Não existe almas gêmeas, existem almas líricas que se afinam, que formam casamentos grandiosos e que dão exemplo de como se deve viver o casamento, deixando que os filhos surjam e criando dentro do lar uma manifestação de beleza e encanto, fazendo com que os filhos façam o curso de acasalamento. Porque o curso de noivos para casar é apenas informação. O curso que a gente faz de casamento é vendo nossos pais, como é que eles se tratam, como é que eles se cuidam. Ele vendo ali, como eu vi outro dia, a amiga atendendo o telefone. Alô, meu bem? E ela me narrando a experiência. E ele diz: droga, o que é? Ela diz: oh, desculpe. Desligou, ligou de novo. Alô, meu bem? Fala, eu estou aqui, qual é o problema? Oh, desculpe, moço, é que está caindo errado. Desligou de novo. Ligou de novo para ele. Aí ele se controlou. O que é, minha querida? O que é que você quer? Ai, meu bem, que bom que você atendeu. Porque eu estava ligando, estava caindo num outro número, e era um homem bruto. Ela enquadrou adequadamente. Se alguém vem com uma negatividade, não corresponda no mesmo nível. Sempre responda um ponto acima. Se ele grita, fale num tom audível. Se ela esbraveja, fale num tom firme, mas você não precisa entrar numa crise de cólera como ela. Se ela vem e faz um afago, faça 2, um ponto acima. Se ele vem e elogia, encontre um espaço
na dinâmica do relacionamento para reconhecer aquilo que está bem duplamente. O casal que faz esse movimento, ele está fazendo com que a relação saia da mesmice. E um e outro, se apoiando, conseguem estabelecer uma relação que não é de almas gêmeas, mas são almas gemas. São gemas preciosas que se encontram num processo de iluminação. E aí, quando as bodas de carvalho se estabelecerem, quando as bodas de diamante alcançarem, você não terá vivido aturando um ao outro. Você terá estabelecido uma grande caminhada, da qual você se rejubila, porque você com o outro estabeleceram uma relação de tal modo rica que encontraram a divindade. E poderão dizer com excelente motivo para celebrar a união de que Deus esteve presente ao longo de 70 anos de convivência. Hoje em dia é quase um absurdo dizer isso, né? As pessoas se separam com muita facilidade. Mas um casamento que durou e que você pode olhar para trás e celebrar a vitória, ainda que tenha sido 15 anos, porque um casamento bem vivido de 15 anos vale mais uma boda de ouro, cujo ouro, o quilate é lá embaixo. As pessoas viveram 50 anos se machucando umas às outras, vão levando mágoas, vão cheias de encrencas, desencarnando para experimentarem no mundo espiritual a necessidade de uma retomada da relação, porque aquele movimento foi um movimento precário, acumulador de inúmeros déficits. Saíram com a conta no vermelho e aguentaram 50 anos quase que num sistema de tortura recíprocas. Um bom casamento, ele vale pela qualidade com que o casal se relaciona. Ele não é bom porque teve uma quantidade somente, mas, sobretudo, porque a relação foi uma relação de excelência. Assim, o casal que conseguir fazer esse movimento, ele haverá de ensinar para os filhos o encanto de poder acasalar-se. Os filhos não terão tanto medo, terão, mas não terão tanto medo de se vincular um ao outro. E estarão fortalecidos no seu desejo com todo um repertório de exemplo que eles experimentaram, vendo como seus pais se desincumbiram dessa relação da vivência de uma conjugalidade amorosa. E haverão de ver nos pais a representação do divino, a presença de Deus. E talvez para os filhos, em olhando os pais bem acasalados, signifique para eles que a divindade como que esteve presente ao longo de toda a sua existência, a partir do momento em que eles nasceram. Eles se sentem honrados de pertencer a um casal bem casado. Um dos cuidados na terapia é de nunca desmerecer um pai e uma mãe, porque toda vez que você põe um pai e uma mãe para baixo, a criança, o adolescente, se sente menos. Mas todas as vezes que você foi um casal para cima, o adolescente, a criança se sente mais. Ela se sente estimulada na construção da sua autoestima, porque ela deriva de um processo de convivência de dois espíritos que conseguiram dar conta da sua administração conjugal. Nesse caminho, caríssimos amigos, façamos um novo acasalamento a cada dia. Porque casar não é um ato de assinar papéis e de formalizar-se perante uma autoridade legal. Casar é um processo no qual, ao invés de um ato passo que eu assino, eu estabeleço o hábito de caminhar no reacasalamento cotidiano. Casar-se dia após dia na proposição de Emmanuel, para que eu e você, cada vez mais juntos, possamos celebrar a divindade e possamos encontrar o Criador e poder dizer, diante da majestade divina, o quanto nós o amamos, o quanto Ele premiou nessa encarnação com essa pessoa que está ao nosso lado. Seja ela afim e com mais razão, se ela for uma pessoa difícil. Ela é o seu personal trainer conjugal, que está lhe estimulando a avançar e a encontrar o divino. Se você tiver esse olhar,
você dará um novo significado para a sua relação e não precisará procurar Deus em nenhum outro lugar, porque terá-lo encontrado no próprio encontro com a parceira e com a parceira. Por isso, é justo que nesses dias, onde se questiona o casamento, nós possamos entender que a ausência do divino faz com que materialisticamente as pessoas se movimentem como se fossem corpos, em encontros sexuais, e não em almas e encontros afetivos. E é por isso que a humanidade não só nega o casamento, mas procura o divino, como faz o poeta com precisão na sua fala encantadora, que fala da criação e nos suscita pensar e avaliar o quanto nós estamos alinhados com este ser magnânimo e bom, Criador dos mundos, Criador das nossas almas e Criador daquela que convive com você em regime de conjugalidade. Quem foi que fez o sol tão vivificador e sua luz esplendente, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão? Fez a primavera, o outono, o inverno e o verão? O perfume das flores, os sons, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir a bela borboleta, os clarões da luz do sol e o cantar do roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade à incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo, tardo do elefante? E o colibri, com nímia sutileza sugando o mel das flores, com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o golfinho, o tubarão, a baleia e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? Um instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acerto os irracionais sem nunca transgredirem as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Maravilha é esta, que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter. Artista ímpar e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação, quem criou tudo isso e fez a criação? Com devoção. Quem dá sem perder nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover. Formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo, quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes, quem me podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigado.